Maravilha, muito boa noite. Bem-vindos a mais um treinamento do Passaporte Dev Sênior. E hoje vamos falar, nosso tema do treinamento de hoje é como calcular o valor que você gera. É um tema que as pessoas me perguntam muito, é um tema que eu abordo muito, né, em todos os treinamentos, tem essa preocupação da gente conseguir fazer essa migração da lógica do executor de demandas para a lógica do solução de problemas, né? Então, tem todo um processo de reposicionamento do profissional de tecnologia, uma coisa significativa para a gente investigar. E o tema de hoje, ele engana um pouquinho, porque a gente fala assim, como calcular o valor que você gera, a sensação que o pessoal tem é que a gente vai pegar aqui, abrir uma prancheta, abrir um Excel, já sair metendo os números, fazendo os negócios, fazendo as fórmulas, e eu vou mostrar para vocês que não é assim que a banda toca. Para a gente calcular algo que é valioso, né, o preço do que é valioso, a gente não pode apenas definir uma fórmula, a gente precisa de contexto, a gente precisa entender bem o que está em jogo, quais são as relações entre as partes, porque preço é sempre função de uma certa relação. E uma coisa que é muito comum é o pessoal confundir valor com precificação. Tá? São coisas diferentes, a gente tem que conectar isso um pouco melhor. Então, vamos para o nosso mapa mental para a gente poder trabalhar essa questão juntos. Aqui, maravilha! O que a gente tem que fazer para calcular o valor que a gente gera? Vamos começar do começo. A gente precisa desempacotar essa noção, desempacotar esse entendimento. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte. Vamos desempacotar o nome do curso. Né? Porque como calcular o valor que você gera? O que está ali tudo misturado? Tem várias coisas numa frase tão simples. Né? Primeiro, o que é valor? Segundo, o que é gerar valor? Terceiro, como calcular o valor? Né? E por que isso é importante? Então, eu quero saber de vocês, microfones abertos aí, o que é valor? Algo que traz benefício para alguém. Tudo bem, quem mais? Quem fala diferente? O impacto que você causa, positivo que você causa sobre alguém, sobre algum projeto, alguma coisa. Ok, o impacto positivo que se causa sobre alguém ou sobre algum projeto. Ok. Quem fala diferente? Uma resolução de algum problema, de alguma dor da pessoa. Uma resolução de um problema, de uma dor. Alguém fala diferente? Eu levaria para a perspectiva de tipo, depende. O valor pode ser dinheiro, o valor pode ser resolver um problema, como o Max falou, como o Andito falou. Então, meio que, para mim, depende. Tipo, o que é que está precisando agora? Está precisando agora de X. O valor é entregar X. Ok. Mais alguém tem alguma outra perspectiva? Eu acho que o valor é trabalho, cara. Tipo, trabalho que você vai poupar ou que você vai investir em alguma coisa. Ok. Trabalho seria valor. Benefício que você traz para o seu cliente, independente de que tipo de cliente, independente de que tipo de benefício. Tá bom. Mas alguém tem alguma outra fala? Eu acho que valor é algo que você compara com aquilo que você usa uma moeda para pagar. Então, por exemplo, se tem muito mais valor do que o preço, você coloca que é barato. Se você acha que o preço está muito maior do que o valor, você coloca que é caro. É como se fosse uma contrabalança daquilo que você tem internamente, que você acha que é bom para você aquilo ali, versus aquilo que você está desembolsando para adquirir aquilo. Ok. Mais alguém? Você pode pensar também em relação a valores pessoais, né? Por exemplo, sei lá, honestidade é um tipo de valor, né? E também pode pensar assim, normalmente as empresas elas trabalham com esse conceito de valor, né? Então, se você pensar no lado empresarial, qual que é o valor que aquela empresa está pregando? Então, assim, não levando para o lado financeiro da coisa, entendeu? Tá bom. Mais alguém? O impacto que você entrega, mesmo não estando ali dentro do escopo, o impacto positivo que pode estar presente meio que indiretamente, né? Não necessariamente estando dentro do escopo. Ok. Bom, pelo visto, não há consenso no que é valor, concordam? Cada um trouxe uma coisa, mais ou menos resvalou de um lado, resvalou do outro, mas não temos aí bem um consenso, certo? E esse é o grande drama que a gente vai tentar resolver aqui por conta dessa falta de consenso. Então, o nosso desafio é desempacotar o nome do curso. Já vimos aqui que tem essa amplitude de percepções, de entendimentos. Eu quero conseguir relacionar com a realidade de vocês, tá? Aí a questão do que vocês preencheram lá de informação no formulário e aprimorar a forma como você enxerga o impacto do seu trabalho, tá? Então é um desafio grande. Beleza. Então, nós temos um problema quando o assunto é valor. Tem um problema seríssimo, um problema complicadíssimo. Que problema é esse? É a definição de valor, como a gente acabou de ver, né? E eu coloquei aqui quem é que responde essa, a gente já deu essa
essa respondida, já deu essa exercitada. E a dificuldade, né? É como se valor fosse um troço difícil de você colocar o dedo, assim, sabe? Se aproxima e ele escapa. Aí tem uma outra visão. Parece que é um troço muito relativo, né? Então, vamos entender a definição de valor. O valor, ele pressupõe comparação, tá? E por isso não dá para definir valor sem contexto, beleza? Então, tudo aquilo que a gente valoriza em detrimento de algo que a gente valoriza menos. Então, realmente é algo relacional, é algo que é usado para comparação. Isso tem a ver com como a gente funciona. O ser humano, nosso cérebro, é uma máquina de padronização, de categorizações, detecção de padrões, e a gente está o tempo inteiro categorizando o mundo. Por quê? Porque o que existe de informação no universo, no mundo que nos cerca, a resolução do mundo é muito maior, é quase infinitamente maior do que a nossa capacidade de processar isso. Então, o que a gente faz? A gente encontra padrões para reduzir a carga cognitiva e tentar modelar uma realidade, né, que reflita adequadamente o mundo real. E aí temos uma distinção importante: o que é a realidade e o que é o real. O real, a gente não alcança ele, mas a realidade, nosso entendimento do real é algo relevante. E a gente usa, né, toda a nossa capacidade de comunicação do ser humano, ela se manifesta com o objetivo da gente verificar a realidade de cada um, a interpretação que cada um tem do real, para ver se a gente não está errando demais, para a gente poder ter chance de perceber algo muito importante, que vai ser um diferencial para a nossa adaptação, que vai ser um diferencial para a forma como a gente... até para a gente conseguir continuar existindo, né? E a gente usa uns aos outros, a gente interage para tentar construir uma percepção, né? Não é única, mas uma percepção com grandes interseções sobre a realidade, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E o processo de valoração, ele é um processo muito fundamental nisso, muito fundamental nessa estrutura. Então, a gente não consegue definir valor sem o devido contexto, tá? E aí que entra aquelas frases de efeito. Como é que a gente faz com isso, né? Se a gente não consegue definir valor sem o contexto, como que eu dou conta de definir o que é criar valor, o que é entregar valor, o que é resolver um problema? Tudo isso são coisas abstratas, são coisas que você não está conseguindo cercar e dizer, não, é isso ou é aquilo, né? É sempre algo percebido, é sempre algo relacional. E essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema da gente lidar com valor. A gente confunde, na busca por algo mais concreto, a gente sempre confunde valor com preço, a gente confunde valor com quantidade e por aí vai. E não é isso. Valor é relação. Tá? Isso vai ficar um pouco mais claro. Existe um grande desafio para a gente compreender valor, né? Esse desafio é que valor exige contexto, pressupõe comparação, né? E a gente tem aqui um elemento a mais para entender valor. O que é contexto? Contexto é exatamente essa percepção de onde você está botando o foco da sua análise. Então, eu posso perguntar para você, o que mais tem valor na sua vida? Você pode dizer a vida em si, você pode dizer a sua família, você pode dizer várias coisas. Se eu mudar um bocadinho e perguntar qual o seu bem material de maior valor, você vai fazer uma análise patrimonial sobre a questão do valor, né? Se eu perguntar para você qual o jogador de futebol mais valioso do mundo, ainda assim não terá consenso. O consenso pode acontecer no jogador mais caro do mundo, não mais valioso. Então você pode ver, para uns é o Zico, para outros é o Pelé, para outros é o Neymar, para outros é o Romário, para outros não é nenhum desses, é outro cara. Então, essa questão de valorar, ela tem um espaço para opinião, porque existe um componente da valoração que é subjetivo da percepção humana. E esse é o grande drama, tá? Então, o contexto, ele define o prisma pelo qual você vai analisar valor. Então, para entender valor, né, você não consegue ir direto no ponto. A gente tem que cercar o valor com contexto, informação e reduzindo o escopo da análise até que eu consiga ter clareza, contraste o bastante para qualificar as coisas e dizer, isso vale mais do que aquilo, tá bom? E aí o que acontece é que nesse processo de cercar o valor para que faça sentido, a gente tem que tomar cuidado também porque o tempo desloca o valor. Então, essa mesma pergunta do jogador de futebol mais valioso, ela pode ser uma pergunta fechada no presente, uma pergunta do último ano, pode ser uma pergunta que contempla toda a história do futebol. Então, o tempo desloca o valor, ele manipula o nosso contexto. Aí, com isso, a gente tem uma questão importante na percepção do valor, que
aquilo que nos falta aumenta de valor. Então tem sempre aquela máxima, né, que você fala assim, se dá valor pro cônjuge depois que separa, se dá valor para os pais depois que perde, se dá valor para as coisas depois que você não tem mais acesso a elas. Tá? Então, o acesso às coisas, o potencial de interação com algo, ele influencia também a sua percepção de valor. Então, quando algo está muito disponível e você, de repente, descobre que tem uma outra coisa mais rara para fazer, aquilo influencia, né, a sua percepção de valor muda. E aí tem uma coisa muito engraçada que eu vejo que acontece, né? Eu gosto de você ver essa questão da diferença do valor e do preço. Eu tinha uma faxineira aqui que ela cobrava 100 prata para fazer a faxina. E estava caro pelo que eu via de valor no serviço. Hoje tem uma outra faxineira aqui que é R$150. E está num ótimo preço, porque eu vejo muito mais valor no serviço que ela presta. As duas deixavam a casa limpa. As duas meio que resolviam o problema. O que muda? Diversas questões, objetivas e subjetivas, de conduta da pessoa, de postura, de facilidade de comunicação, tem várias questões. Organização na execução do trabalho, assiduidade. Então tem um monte de coisa que a gente leva em consideração. Isso influencia para a gente o que a gente percebe em relação ao valor das questões à nossa volta. Seguindo esse baile do desafio do compreender o valor, a gente precisa agora trazer para o nosso contexto. Qual é o nosso contexto? O mercado. Então, a gente não está discutindo o valor da vida, valor absolutamente abstrato. Tá? A gente está discutindo agora, vamos fazer um narrow down na questão do mercado de trabalho, né, do mercado de tecnologia, que é onde a gente atua. Então, o mercado ele tem sua própria natureza. Né? O mercado, eu costumo dizer que o mercado ele é um supercomputador distribuído, né? Onde as pessoas trocam sinais de oferta e procura, e esse processo calibra o mercado no fluxo dos recursos. Tá? Não é uma coisa perfeita, né? Tem suas imperfeições, mas é o modelo mais eficiente que a gente encontrou até agora. Pode ser que mude, pode ser que a gente evolua tecnologicamente, porque tudo isso é tecnologia. Né? O mercado é uma tecnologia, o comércio é uma tecnologia, então tudo isso é tecnologia para que a gente consiga ter um superávit na sociedade para subir de nível, aumentando a nossa capacidade enquanto espécie através da aplicação tecnológica. Isso que a gente faz há 150 mil anos. Então, as leis do mercado, elas têm essas duas questões importantes. O preço do que acontece, o preço do nosso trabalho, o preço do nosso salário, o preço do sistema que a gente produz e vende para o cliente, o preço da internet, o preço é regulado por oferta e demanda, certo? Oferta e procura, oferta e demanda. Tá? Então tem essa natureza, isso é característico do mercado. O valor não é regulado por oferta e demanda, o valor é regulado pela percepção das pessoas. E isso traz uma diferença fundamental. Né? Nós temos aqui uma mesma coisa, um mesmo objeto de análise tem valor diferente para pessoas diferentes. E aí a coisa mais recente que tem, assim, que está na memória de todo mundo, não sei se estão acompanhando, é o caso da GameStop. A GameStop é uma empresa que tem lojas espalhadas pelos Estados Unidos todo e que vende CDs de videogame, tem todo um esquema de vender console, vender bala, vender, né, todo esse material de videogame. E tem uns esquemas de você comprar mais barato o jogo antes. Quando você joga o jogo, você vai lá e vende o seu DVD do jogo por um preço mais barato e eles ganham um spread disso aí nesse processo. Tá? Então, o que aconteceu? Uma movimentação de mercado fez uma loucura, fez com que a GameStop, que no meio da pandemia, né, a empresa não conseguindo trabalhar, não conseguindo vender, as ações da empresa vão caindo. E aí um grupo de hedge funds, né, de investidores fizeram um que chama de short. Não vou entrar nos detalhes aqui do mercado financeiro, mas basicamente eles disseram assim, eles apostaram que, olha, essa ação que já está barata vai cair mais. E aí eles ganham nessa diferença desse processo. Uma galera na internet, no Reddit, que é um fórum Reddit, analisando as questões de mercado, um cara foi lá e analisou e falou, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí ele fez uma análise dizendo que a aposta do mercado estava muito agressiva naquela queda da GameStop, das ações da GameStop. E aí um monte de gente começou a comprar GameStop, a comprar as ações. E o efeito disso é que isso explodiu o preço das ações, né, apertando aquela galera que estava apostando. Aí deu toda uma confusão de dificuldade de acesso, as pessoas, né, o mercado meio que bloqueou a compra do negócio. Tem uma zona disso aí, vale a pena depois olhar no YouTube. Mas qual o importante disso aqui para o nosso cenário? O importante é algo que
os financistas fundamentalistas analisam, né, que é o que a empresa fatura, qual é a expectativa do futuro da empresa, como é que é o tamanho da empresa hoje, como é que estão as contas da empresa hoje, eles fazem uma análise de fundamentos, como é que está, né, o que a foto atual do negócio me mostra sobre o negócio. E com base nisso, eu faço uma projeção, estimativas futuras, estudos, né, de estimativas para saber quanto vale, né, até onde eu posso comprar aquela ação que vai fazer sentido, vai valer a pena, que eu vou ganhar dinheiro com o crescimento da empresa, né? Ou vou vender porque vai cair. E as outras, então esses caras, para eles a ação da GameStop tinha pouco valor, estava tendendo a perder valor. Para a galera do Reddit, analisando o cenário, pegaram uns hacks lá, umas brechas no mercado, eles assim, pô, esse negócio vai explodir, porque a aposta do cara vai fazer com que ele tenha que comprar, então isso vai dar um efeito colateral do preço explodir. E o pessoal começou a embarcar essa onda e reforçar essa onda do preço explodir. Então, para muita gente ali, o valor da GameStop estava desconectado da realidade da empresa em si. O valor da ação da GameStop estava ligado com várias coisas. Uma é com a possibilidade de uma pessoa comum gastar, sei lá, 300 prata e dar um prejuízo milionário para um fundo de investimento. A outra é pela farra, porque a galera estava ali de farra, meio que apostando. Outras pessoas era como se fosse uma bolsa de apostas mesmo. Então, cada grupo de pessoas tinha uma análise daquele cenário e uma percepção valor diferente. E esse conflito das percepções de valores gerou um embate, gerou um confronto que acabou engessando e dando um problema na Bolsa Americana, que travou a operação das pessoas pequenininhas com essa ação. Então tem um reboliço danado de beneficiar os donos do jogo, né? Mas o importante disso é você ver que, por mais que as coisas tenham, que as pessoas concordem com o preço, o que você tem que olhar também é o que as pessoas valorizam e como esse preço acordado está relacionado com a percepção de valor da pessoa, tá? E isso é fundamental para qualquer boa negociação. Porque qual é a negociação perfeita? A negociação perfeita é aquela que você oferece para a pessoa aquilo que não te importa tanto, que tem pouco valor para você, mas muito valor para o outro. E, simultaneamente, o outro oferece para você algo que tem pouco valor para ele e muito valor para você. Então, essa é uma troca ótima, né? E o preço que se combina em função disso cria nos dois uma percepção de um excelente negócio. Mas quando isso se desloca e você tem trocas onde uma pessoa se sente prejudicada, né, ou sente que o negócio está muito caro, e a outra se beneficia achando que fez um baita de negociação, porque às vezes, vamos pegar, por exemplo, numa tragédia, como aconteceu em 2011 na Serra do Rio de Janeiro, teve uma tragédia de chuva e tudo mais, acabou a água. Então, o preço da água explodiu, né? E as pessoas começaram a cobrar 30, 40, 50 reais uma garrafa de litro d'água. Então, isso tem uma mistura. Isso dá um senso, um sentimento de injustiça, porque tem várias coisas. Tem a questão, enquanto algumas pessoas estão valorizando o preço da água, né, para beneficiar o seu negócio, a questão da escassez da água como sendo a coisa mais importante, outras pessoas se sentem indignadas porque existe um valor humanitário naquela circunstância que torna antiético a prática desse tipo de preço. Então, esses conflitos sociais, né, acabam acontecendo por perspectivas diferentes de valores sobre uma mesma questão. Tá? Então, tem aí, o Léo está falando que a greve dos caminhoneiros fizeram o combustível explodir de valor. Não, fizeram explodir de preço, certo? É diferente. A greve dos caminhoneiros fez explodir de preço. O valor é diferente. É isso aí. Então, eu estou fazendo esses exercícios para a gente ir esticando, porque veja que mesmo eu tendo falado, tem uma confusão. A gente fala preço e valor como se fossem sinônimos e não são. Tá? E isso é muito importante para a gente entender o resto da nossa conversa. O mercado sugere uma relação entre preço e valor. Tá? O preço é percebido como justo quando parece alinhado com a percepção de valor. Olha só, essa frase tem que desempacotar, ela é muito complexa. O preço de alguma coisa é percebido, ou seja, é interpretado como justo. Ele não é que é justo, ele é interpretado como justo quando o preço parece alinhado, quando o que significa aquele preço na vida daquela pessoa, né, parece alinhado com a percepção de valor que a pessoa tem sobre a questão relacionada com o preço. Por essa razão, a gente precisa entender que não existe preço justo. Não existe preço justo. Existe o preço que dá negócio. E o desafio é a gente internalizar isso. Porque não tem preço justo. O que tem é preço que dá negócio. Então, é caro, é barato. Para quem? Em que circunstância? Comparado com o quê? Eu sempre pergunto isso. Comparado com o quê? Porque as pessoas, qual é o padrão da nossa sociedade?
O padrão é, bom, nós temos um contexto cultural, nós compartilhamos muita coisa cultural. Então, sei lá, 200 milhões de brasileiros, nós sabemos que a média salarial do brasileiro, né, é mais ou menos ali por volta de R$ 2.000, R$ 2.500, certo? Então, qualquer coisa muito distante disso torna-se caro, certo? E aí gera uma certa indignação. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão com esse referencial de preço, certo? Só que você não pode comparar. Porra, o cara tem um iate e você tem o salário mínimo. Você não pode projetar isso, quantos anos de trabalho. Não, porque aquilo está fora do teu cenário de análise. Entendeu? Então, o ideal é a gente ter que internalizar o nosso cenário de análise. Tem que entender a nossa realidade para poder olhar para o mundo com outros olhos, com olhos de quem procura oportunidade. Porque a pergunta que eu faço quando eu vejo, e por isso que eu interajo com tanta gente, conheço tanta gente, para aumentar a minha imaginação, meu repertório, para eu entender mais do sucesso. Eu falo a vocês dos sucessos possíveis. Por que isso é tão importante, sucessos possíveis? Porque se você souber que tem alguém muito parecido com você, que ganha o dobro do que você ganha, você vai ficar curioso para saber por que você ganha metade do que ele ganha? Você vai ficar curioso para saber como que ele conseguiu chegar nisso? E aí que você começa, as caraminholas vão acontecendo, você começa a fazer uma busca de adequação, de compreensão da realidade, um ajuste da sua interpretação da realidade, porque para você achava que tinha que ganhar só aquilo ali. Mas, porra, tem um cara do teu lado ganhando o dobro. E aí, esse processo é que vai gerar uma tensão em você, e você vai dizer, pô, eu não posso me fechar nesse mundinho, eu preciso entender. Que aí você começa a interagir, começa a conhecer, começa a se aprimorar. Entendeu? Por isso que tudo que a gente faz tem esse espaço de interação, por isso que o Passaporte tem o fórum, por isso que tem essa parte da rede em tudo que eu faço. Porque a rede é que vai te dar referencial daquilo que está próximo de você, mesmo que você não tenha. Né? Então, quando a gente vê, né, dentro do nosso grupo aqui de Passaporte Dev Sênior, tem gente que ganha 2.000, tem gente que ganha 3.000, tem gente que ganha 15, tem gente que ganha 18, tem gente que ganha 50. E aí? Como é que faz? Aí você vai falar assim, pô, como é que o cara de 2 não pode falar, como é que eu faço 50? Não, como é que eu dobro? Como é que eu vou para 4? Aí depois do 4, como é que eu vou para 8? E aí a coisa vai progredindo, entendeu? Então, é essa oportunidade que a interação em rede possibilita, para a gente entender o que é que faz dar esse tipo de negócio. É isso que é o ponto importante. Tá claro isso? Ficou bem explicado? Mais ou menos. Então tá bom. Beleza. Então, o mercado, ele faz essa, né, a nossa interação com o mercado cria essa relação entre preço, porque o preço é regulado pelo mercado, e o valor, que é o que a gente traz em contrapartida. A gente contribui com o nosso viés, com o nosso juízo sobre as coisas. Então, a gente sabe que a gente dá valor para as coisas e, a partir disso, a gente vê o que importa no mercado. Então, por isso que é muito importante você ter consciência dessa distinção, porque aí você começa a organizar a tua vida e ver, pô, tem coisas na sua vida que você poderia abrir mão ou ter uma outra versão mais barata. Né? Eu brinco sempre com a questão de carro, entendeu? Pô, tenho amigos que, patrimonialmente, não tem nada. É tudo do banco. Mas o cara anda de Audi. Pô, mas o cara não tem nada de reserva. Então, é uma questão de quê? Do que ele valoriza. Ele valoriza andar num carro confortável, por qualquer motivo que seja, ou porque fica no trânsito, ou porque ele gosta, ou porque é legal, não importa. A questão é a diferença de valor, certo? Para mim, o que tem mais valor na minha análise é sempre o meu tempo. Eu quero ser dono do meu tempo, ter tempo livre para fazer o que eu quiser. Então, essa busca, né, as minhas decisões vão sendo orientadas por esses princípios, por essa percepção de valor. E cada um tem a sua, não tem certo e errado, tem o que serve para você. O que serve para você? É isso que é a pergunta difícil. Tá? Então, nós temos aqui também, nessa questão toda, a convenção do mercado. Tá? Que aí é uma coisa importante que é difícil de entrar na cabeça, isso vai conectar um pouco mais. Nas finanças, valor é sempre algo que vem do futuro. No mercado, nas finanças, no business, valor é sempre algo que vem do futuro, ok? Por isso que a gente tem toda essa cultura e esse modelo que visa o crescimento da empresa, o crescimento do negócio. É uma coisa de longo prazo. Por quê? É a tentativa de criar mais valor que vem de onde? Do futuro. Tá? Então, isso é muito, muito importante. É uma espécie, né? Essa afirmação, ela tem a ver com esse detalhe aqui. Tudo que a gente faz é uma aposta no presente para ter algo valioso no futuro. Isso é a síntese do que acontece. Tudo que a gente faz, tudo. Vocês estão aqui hoje, vocês investiram nesse treinamento, vocês estão dedicando energia nesse treinamento, porque vocês estão fazendo uma aposta nesse instante de tempo para ter algo valioso no futuro, certo? Então isso é muito, muito importante. E aí, esse processo das finanças de botar aqui a relação do valor sempre como algo que vem do futuro, é uma espécie de financiarização do sacrifício. Como assim? A financiarização, o que é o sacrifício, né? O sacrifício é abrir mão de algo bom por algo melhor, por algo de maior valor.
Então, quando a gente faz um sacrifício, sei lá, para fazer exercício, a gente está abrindo mão, às vezes, de uma coisa que você não gosta de fazer, mas porque vai melhorar a tua saúde no tempo, no futuro. Você vai chegar no futuro com mais saúde. Ou você economiza dinheiro agora para ter uma reserva, para ter um pouco mais de espaço, de liberdade no futuro, né? Então, sempre a questão do sacrifício é uma barganha do seu eu, do presente, com a vida, com o universo, com o que existe, na expectativa de algo melhor no futuro. Então, essa é a origem do sacrifício na narrativa da humanidade, tá? E a busca pelo valor é uma aposta. Por isso que tem risco associado. Você não tem garantias e é preciso diligência. Você precisa o tempo inteiro revisitar, fazer o check de realidade, validar que você está andando para o lugar certo.